Fala, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo, especialmente eu que estive ausente aí nos últimos 2 vídeos e obrigado a você que ficou feliz por isso, já te considero muito. Obrigado, estou de volta. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês como foi o processo de alugar a nossa casa aqui em Adelaide e a gente vai falar também sobre como foi todos os processos, né, de alugar casa na Austrália até hoje pra gente. Então fica aí. Você aí que tá chegando agora já sabe, né, cara? Se inscreve no canal, é de graça e você recebe todos os vídeos aí semanalmente, principalmente se você clicar no sininho, que o sininho vai avisar você quando a gente postar um vídeo novo. Se você já tá aqui faz tempo ou você chegou agora, você também pode dar aquele like, que também é de graça e também ajuda a gente. Então, deixa o seu like aí. E segue a gente lá no Instagram, porque a gente compartilha a nossa vida aqui na Austrália em tempo real. Toda essa história começou quando a gente fez o vídeo do tour da casa nova que a gente está morando, em que a gente perguntou para vocês se vocês queriam saber mais sobre esse processo de alugar casa aqui na Austrália. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card, também tem o link aqui na descrição do vídeo para você poder assistir. Basicamente, a gente vai falar então sobre como foi alugar esta casa e como foi alugar as outras casas que a gente já morou aqui na Austrália. É engraçado porque a gente chegou aqui em Adelaide achando que a gente ia encontrar a mesma coisa que a gente encontrou lá em Noosa. Só que a gente tomou um susto, gente, porque é muito diferente do que a gente viveu lá em Noosa, né? Exatamente. Quando a gente chegou aqui, a gente começou a olhar a casa, exatamente como a gente fez lá em Noosa, quando a gente estava procurando. Só que a diferença é que quando a gente foi fazer as inspeções das casas aqui em Adelaide, tinha muito mais gente olhando as casas, assim, mas assim, absurdamente muito mais pessoas olhando e querendo alugar a mesma casa, o que não aconteceu em Noosa, né? Porque em Noosa, basicamente, você ia para as inspeções só para constar e a casa era sua, né? Não, e eu lembro que quando a gente fez as inspeções, tanto do estúdio que a gente morou, quanto da casa, não tinha quase ninguém vendo a casa. Basicamente, pra você que não sabe, não tá entendendo nada, pra você alugar uma casa aqui na Austrália, você precisa entrar em contato com a imobiliária a respeito da casa que você gostou. Você olha no site, escolhe a casa e aí você tem que fazer uma inspeção, uma visita a esse imóvel. Você não pode aplicar o aluguel sem fazer essa visita. Isso foi um negócio bem complicado pra gente aqui, porque a gente teve que esperar a imobiliária fazer o tal do open house, porque a imobiliária na Austrália, ela abre a casa para todo mundo ver durante 15 minutos. Não é igual no Brasil, que a gente fala com o corretor e fala, olha, eu quero ver essa casa, e o corretor vai lá e leva você. Não, aqui na Austrália eles fazem o open house e vai todo mundo junto. Então você precisa esperar ter esses open houses na casa ou no apartamento que você gosta, você tem que ir até lá e depois disso você pode fazer a aplicação para alugar essa casa. A aplicação nada mais é do que o seu interesse pela casa. Você diz para o proprietário, eu quero alugar a sua casa. Aí todo mundo que aplicou vai passar por uma análise da imobiliária e do proprietário e aí eles vão escolher quem é o cara que vai alugar a casa, ou seja, passa por todo um processo. Então, quanto mais pessoas aplicando para casa ou aplicando esse interesse, mais difícil é de alugar, porque tem muito mais gente concorrendo a essa casa. O que não acontecia em Noosa, como a gente falou. A gente ia para as casas lá, tinham sempre 1 ou 2 pessoas olhando junto, e aí a gente aplicava, e aí a gente conseguia com mais facilidade. Aqui em Adelaide, a primeira casa que a gente foi ver, tinha, sei lá, umas 30 pessoas. Mais até, eu acho. Umas Foi 40 muito pessoas. A gente ficou assim, né? A gente falou, a gente nunca vai conseguir, né? Porque a primeira coisa que você pensa é que a gente nunca vai conseguir, porque você tá competindo com um australiano, né? Essas pessoas, elas têm um histórico longo aqui na Austrália. E é por isso que a gente sempre falou pra vocês que é muito difícil você chegar aqui na Austrália e alugar uma casa logo de cara, sem emprego, sem histórico. Não é assim que as coisas funcionam, né? Exatamente. Aqui esse histórico conta muito. E muito embora a gente tivesse um histórico aqui na Austrália, aqui em South Australia eles consideram muito o histórico aqui. Ou seja, todo o nosso histórico que a gente fez lá em Queensland, lá morando em Sunshine Coast, praticamente não contou. Ajudou, mas não contou. Por quê? Porque a gente não tinha histórico aqui. Então a gente foi visitar um monte de casas e a gente foi negado em um monte de casas, né? E aí você começa a entrar naquele desespero de ai meu Deus, eles não vão nunca provar de uma casa. Ai meu Deus, eu não vou nunca conseguir uma casa aqui em Adelaide. Ai meu Deus,
e tá passando tempo. E foram o quê? 15 dias? Na verdade foram 3 semanas, desde quando a gente chegou até quando a gente conseguiu efetivamente a casa. E nessas 3 semanas a gente fez várias inspections, a gente chegou a olhar até casa por olhar, né? Porque a gente já tava tão no desespero, porque a gente falou, não, a gente tem que olhar. E esse processo é um pouco chato, porque você já tá naquela ansiedade de querer um canto pra você, e você ficar levando esse monte de não, nossa, colocou a gente super pra baixo. Porque você cria expectativas. Você vai lá, você olha no site, você acha uma casa legal, aí você vai visitar a casa e fala, caramba, essa casa é muito louca, eu quero essa casa. Você já se vê morando lá, você já faz planos, fala, aqui eu posso colocar isso, aquilo, tal, não sei o quê. Aí vai lá, nega a casa. Aí você tem que olhar uma outra, procurar uma outra. E aí você não acha a casa que você gosta de fato. Aí chega uma fase que você começa a aplicar para casas que você nem gostou tanto, que daí fala, quer saber? Vou aplicar para qualquer uma, porque o que importa mesmo é ter um lugar para morar. E aí você aplica para uma casa que você nem gostou tanto, e aí você fica torcendo para não aprovar aquela casa, porque você quer, mas você não quer. E você fica nessa ansiedade, nesse vai, não vai, nesse faz um monte de visita, faz um monte de inspection, faz um monte de aplicação, até que você finalmente consegue achar uma casa. E a gente aprendeu muita coisa nesse processo aqui em Adelaide, que em 3 anos e meio lá em Noosa a gente não fazia ideia, né? A gente aprendeu que você tem que, toda vez que você fizer uma inspection, vamos dar uma dica boa pra eles aqui, hein? Toda vez que você fizer uma inspection aqui na Austrália, fica de olho na pessoa da imobiliária que tá coordenando o open house. Fica rodeando ela, troca uma ideia, se apresenta, fala um pouco sobre você, se faz conhecido, se mostra interessado na casa. Porque se você não faz isso, a hora que ela for avaliar, você é somente um papel ali, né? No meio daqueles 395 aplicações que as outras pessoas fizeram. Mas se você conversar com a pessoa, ela vai lembrar de você, ela vai te dar boas recomendações, se ela for com a sua cara, óbvio. Ela vai dar boas recomendações pro dono da casa. Então é uma dica de ouro. Exatamente. Então você vai lá, fala que, nossa, essa é a casa dos meus sonhos, nossa, me vejo morando aqui, já vim lá de não sei da onde, morava em tal lugar e nunca tive problema, eu sou uma pessoa que não faz festa, eu venho aqui, eu tô focado no meu trabalho, no desenvolvimento da minha carreira, só queria um cantinho gostoso para eu viver, uma coisa assim, conta uma história, conta o seu histórico e faz você realmente ser mais do que um papel ali, né? Você ser uma pessoa de fato, né? Isso vai ajudar. Outra dica que pode ser boa para você e que pode te ajudar a conseguir a casa é você pegar o valor da casa e na hora da aplicação você aumentar um pouco o valor. Então vamos supor que o aluguel da casa é $300, aí você vai lá, oferece 310, oferece $320, isso é um plus, né, que você pode dar para dizer, olha, gostei da casa, eu tenho condições de pagar, vou até pagar um pouco mais. E também oferecer semanas adiantadas, isso também conta. Você pode chegar lá e falar, quer saber? Eu já pago aí 1 mês adiantado de aluguel para você e ao invés de 300 eu pago 310. Isso tudo vai contar como uma coisa a mais para você conseguir a casa, para você dar um salto com relação aos outros aplicantes, você vai se destacar um pouco mais. No nosso caso, graças a Deus, isso não foi preciso, a gente não precisou aumentar o valor do aluguel, porque essa casa aqui, milagrosamente, não tinha tantas visitas quando a gente veio no Open House. Até hoje eu não sei porque não tinha tanta gente, né? Mas só tinha uma família com 2 crianças que estavam fazendo uma bagunça, por sinal. Eu acho até que ela ficou um pouco assustada com aquela família. Eu acho que tinha mais um casal e a gente, né? E a gente já foi usando essa técnica, porque essa já era, sei lá, a 25ª casa que a gente tinha ido ver. Essa nossa técnica tava maravilhosa. A gente chegou nela, começou a conversar, nos apresentamos, ela viu que a gente que nós éramos pessoas do bem, né, que a gente ia cuidar muito bem da casa, e ela já foi com a nossa cara logo de cara. Aí beleza, essa casa foi aprovada, finalmente a gente tinha uma casa e o próximo passo então é pagar o bonde. O que é o bonde? O bonde é um depósito de segurança. Diferente no Brasil que você precisa de um fiador para você alugar um imóvel, aqui na Austrália você precisa fazer um depósito de segurança para garantir que quando você entregar o imóvel vai estar tudo certinho, tudo do jeito que estava, e se você entregar esse imóvel bonitinho, em todas as perfeitas condições, eles vão te devolver esse bonde. Pois é, esse bonde aqui em Adelaide são 6 semanas
de aluguel, né? Então eles somam aí 6 semanas, você pega esse valor e paga de uma vez para eles e esse dinheiro fica lá depositadinho, guardadinho até você devolver a casa. Lá em Nusa eram 4 semanas, se não me engano, né? Eram 4 semanas. A gente sentiu bastante diferença, porque na hora da gente pagar esse bonde, a gente teve que desembolsar um pouquinho mais do que a gente teve que desembolsar lá em Nusa, mas tudo bem. Então é basicamente isso, gente. Você faz as inspeções, você é aprovado, você paga o bonde, assina o contrato e a casa é sua. Então já vem preparado, já economiza esse valor do bonde, porque se você quer aplicar para uma casa só para você vai precisar dele. Uma coisa também que a gente achou bem curiosa aqui em Adelaide, não sei também se foi porque foi no bairro que a gente estava procurando ou o tipo de casa que a gente estava procurando, mas nós não conseguimos encontrar nenhuma casa mobiliada para alugar. Lá em Nusa, a quantidade de casas já mobiliadas eram enormes, assim, a gente tinha muita opção de casa mobiliada, tanto é que a nossa primeira casa, o nosso primeiro estúdio, ele já veio mobiliado lá. Isso talvez pode implicar no tipo de casa que você está procurando, talvez, não sei. Lá em Nusa era de fato mais fácil encontrar casas mobiliadas, não importa o tamanho, né? Tinham casas pequenas, estúdios, townhouses, casas grandes, mobiliadas, tinha opção de, sei lá, de qualquer tipo de casa mobiliada lá, e aqui nem tanto. Inclusive isso é uma coisa que você tem que ficar atento. Se você quer uma casa só para você e está fazendo um intercâmbio, você não precisa de uma casa como a nossa é hoje, né? Hoje a nossa casa é uma casa-casa, mas tem diversos tipos de casa aqui que você pode alugar que talvez fique mais em conta durante o seu intercâmbio, como a gente alugou, por exemplo, um estúdio num resort. Se você não viu o tour desse estúdio, vou deixar o link aqui no card, assiste lá para você ver. Era um estúdiozinho já mobiliado, ficava dentro de um resort lá em Nusa. Isso é muito comum lá porque é uma cidade turística, tem muitos hotéis, só que a cidade vive de altos e baixos de turismo lá durante o ano, então algumas unidades eles alugam por longos termos, né, que eles chamam aqui, que é 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então a gente alugou por 1 ano um estúdiozinho lá em Nusa para ficar lá, sai mais barato, era mobiliado, então você não gasta muito, fica num lugarzinho só para você e é maravilhoso. Não sei se tem tantas opções disso aqui em Adelaide, mas lá em Nusa tinha e foi uma opção que a gente encontrou. Aqui em Adelaide tem muita opção de townhouse, né, que são aquelas casas geminadas que a gente encontra no Brasil e que hoje em dia é mais comum, né, que é aquela casinha que na verdade é um prédio deitado, né, é um monte de apartamentozinho coladinho um no outro. Isso é muito comum aqui, também é mais barato que casas como essa nossa que a gente está aqui agora. E tem também as units, que são umas vilazinhas que tem um monte de casinha pequenininha e aí eles consideram aqui como units, né, é um grande terrenão com várias pequenas casas, digamos assim, que também sai mais em conta. E isso que o Lucas falou é muito legal, porque a gente já passou por todas as fases de alugar casa e quarto aqui na Austrália. Quando a gente chegou aqui, a gente alugou um quarto na casa de uma australiana. Foi uma experiência super legal, porque a gente também não tinha nada, a gente também não tinha muito dinheiro e nem emprego quando a gente chegou. Então foi a opção mais barata pra gente no momento e é a opção mais barata pra maioria das pessoas que chegam do Brasil direto pra Austrália, porque você não precisa fazer todo esse processo burocrático de alugar casa, fazer inspection e pagar bonde. Normalmente você resolve só com o dono da casa lá e tá tudo certo. Alguns vão cobrar bonde de você, mas geralmente é um bonde mais barato, ou pode ser que não, depende da pessoa, mas é de fato a maneira mais fácil de você conseguir um lugar para você é alugando um quarto ao invés de alugar uma casa inteira. E aí tem várias opções, né? Você pode alugar quarto com mais alguém, você pode alugar quarto sem banheiro, você pode alugar quarto com banheiro, você pode alugar a parte de baixo de uma casa, onde a pessoa vive em cima e você acaba vivendo embaixo. Então tem várias opções que você pode escolher aí, procurar, que vai ser mais em conta. É legal porque você, de certa forma, né, se você achar um australiano ou achar alguém de outra nacionalidade, você tem uma imersão maior no seu intercâmbio, porque você vai acabar falando mais inglês, vai ter que conviver com diferentes culturas, diferentes estilos de vida, isso é muito enriquecedor para o seu intercâmbio e também é mais barato. Então a gente foi por esse caminho e depois, quando a gente já cansou de ficar lá alugando o quarto, dividindo a casa com essas australianas loucas que a gente morou, a gente procurou esse estúdiozinho que também era quase o mesmo preço. No quarto a gente pagava $300 o casal e a gente tinha um banheiro privativo, um banheiro só pra gente. E esse estúdio a gente morava sozinho, claro, era um estúdiozinho com um quarto e sala. E a gente pagava 310 ou 320. 320. E ele já era mobiliado. Já era mobiliado e com a conta de água incluso, né? A gente pagava luz
e internet. Então esse é um custo a mais que você tem quando você pega um lugar só para você. No quarto a gente já tinha todas as contas inclusas, água, luz, internet, tudo incluso nos $300. E no estúdio a gente pagava 320 mais a luz, mais a internet, a água era inclusa. Isso aí. Mas depois de um tempo, a gente estava procurando uma casa sem mobília pra gente poder comprar as nossas coisas do nosso jeitinho. Foi aí que a gente pegou a nossa unit. Unit, como o Lucas falou, é aquele monte de casinha pequenininha, tudo juntinha. E a gente pegou essa casa sem mobília e a gente teve que começar ela do zero. Lá a gente pagava $410 por semana, mais a luz e a internet. A água também já estava inclusa. O legal aqui na Austrália é que você pode pegar uma casa sem mobília e eles têm uma cultura muito forte de coisas usadas, de vender coisas usadas e de dar coisas usadas. Então você consegue encontrar muita coisa boa de graça nas ruas ou de graça na internet, no Facebook, no Gumtree, que são sites legais para você procurar, ou pagando um preço muito mais acessível. Então a gente pegou a casa e mobiliou ela inteirinha com coisas usadas e ficou muito legal. Ficou muito legal e ficou muito barato. A gente gastou aproximadamente $2.000 para poder mobiliar aquela casa inteira. Se você não lembra como era a nossa casinha, eu vou deixar o tour dela aqui no card para vocês assistirem, mas ficou uma gracinha, né? Super aconchegante. Os móveis, apesar de serem todos usados, eles estavam em muito bom estado, então foi uma fase muito feliz. Exatamente. Meu, é tudo assim, $2.000, tudo. A gente não tinha absolutamente nada, nem prato, nem talher, nem copo, geladeira, máquina de lavar roupa, que mais? Sofá, TV, cama de um quarto, cama de outro quarto. Quer dizer, tinha tudo. Pra tudo dizer que a gente não tinha nada, tinha um fogão que já vem na casa, né? Sim, o fogão já Normalmente o fogão e o forno já vem na casa e tem casa que vem até com máquina de lavar, mas essa não tinha, né? Essa nossa não tinha. Louça, né? Lavar louça. Máquina de lavar roupa não vem, mas máquina de lavar louça, a nossa lá em Noosa não tinha, mas tem casa que vem com máquina de lavar louça normalmente. Tá, mas você tá se perguntando aí, tá, mas eu quero saber quanto custou essa casa de vocês agora. Eu já vi o tour, eu já vi que a casa é muito louca, um lugar top. Se você não viu, vou deixar aqui no card pra você ver onde a gente mora. É um lugar maravilhoso, a gente ama morar aqui, a casa é excelente, é grande, muito maior do que a gente precisava, né? Mas a gente já explicou por que a gente pegou essa casa desse tamanho. Enfim, você deve estar se perguntando quanto eles gastam com o aluguel nessa casa. Estamos pagando incríveis $420 de aluguel nessa casa, que é exatamente ou um pouquinho mais do que essa unit que a gente morava lá em Noosa, que era bem menor do que essa casa que a gente mora aqui hoje. Cara, é quase o mesmo preço. Só por aí você vê como o custo de vida com relação a aluguel aqui em Adelaide é mais barato do que outros lugares daqui da Austrália. Lembrando que estamos a quase, 30 e poucos minutos de carro, 36 minutos de carro 36. do centro. Né? Então, quanto mais perto do centro de Adelaide você estiver, obviamente as casas vão ser menores e vão ser mais caras. Ou vão ser o mesmo valor que essa casa, só que bem menores. Então você tem que levar isso em consideração também. E uma coisa que a gente sentiu muita diferença é o custo desses gastos fixos que você tem aqui em Adelaide para Noosa. Por exemplo, lá em Noosa a gente nunca pagou água e nem precisava pagar gás. Aqui em Adelaide a gente tem esses custos fixos mensais, além da eletricidade ser uma das mais caras da Austrália. Bom, a luz e o gás a gente paga a cada 3 meses aqui em Adelaide, ou seja, eles mandam uma conta, uma fatura, né, a cada 3 meses com o valor total de uso que você fez durante esses 3 meses. A luz a gente gasta em torno aí de $320, $340, $350 a cada 3 meses. Então não esquece de dividir isso por 3. E o gás, coisa em volta aí de $260, eu acho, né? Isso, por aí. Isso porque lá em Noosa, com tudo, gente, a gente não tinha chuveiro a gás e nem fogão a gás quanto a gente tem aqui. A gente pagava $200 a cada 3 meses pra tudo. Pra eletricidade, pra chuveiro, porque nosso chuveiro era elétrico lá. E pro fogão também, o forno, enfim. Então pra vocês verem como é muito mais caro. Se a gente for somar os 350 de energia mais o gás natural que a gente tá aqui, a gente gasta mais de $500 a cada 3 meses. Então é um custo que vocês têm que levar em consideração também. Isso porque somos só nós dois, né? Exatamente, é bem mais caro do que no Sunshine Coast onde a gente morava. Então
se você está pensando em vir para Adelaide, leva isso em consideração. O custo de vida aqui, no geral, é mais barato, mas a eletricidade e o gás são mais caros e você vai usar mais. Por quê? Porque é frio e aí você gasta mais com chuveiro quente, com água quente, com aquecedor, se você não gosta muito de frio, gosta de aquecedor. E no verão é muito calor, então você vai ligar o ar-condicionado. Tudo isso vai adicionar custos extras que a gente talvez não tinha lá em Noosa. Talvez não, né? A gente não tinha em Noosa, porque em Noosa é sempre quente, a gente acostumado com esse clima quente. Pois é. A gente ficava às vezes passando calor dentro de casa para não ligar o ar-condicionado para economizar. Vida de estudante, se você é estudante, você sabe como é que é. A gente não ligava o ar-condicionado para economizar dinheiro. Aqui em Adelaide, a gente não usa o aquecedor, mas muita gente usa. A gente prefere passar frio, se cobrir, usar 300 blusas e não usar o aquecedor, porque é realmente muito caro. Mas a gente se permite ligar o ar-condicionado quando está muito quente, porque o clima aqui é muito seco, então fica um forno assim, e aí a gente liga o ar-condicionado para dar uma aliviada. E é um custo a mais. E fora isso, a gente ainda tem o custo de água. Lá em Queensland, a gente nunca pagou água e aqui a gente paga por volta de $110 a cada 3 meses também. Então, como vocês podem ver, as nossas despesas fixas, elas são bem maiores do que a gente tinha lá em Noosa. A única coisa que fica igual, que não mudou, foi a internet, a nossa internet aqui de casa, que a gente paga $90 por mês. E não é que lá em Noosa eles não cobram a água, não é isso. É que a gente morava em uma unit lá. Em alguns casos, essas units não tem como você dividir o uso de água de cada um. Então, o que eles fazem? Eles já meio que incluem isso no aluguel e aí você não paga água, porque fica impossível de dividir as contas entre os moradores, né? Quem gastou mais água, menos água, não tem como saber, e aí eles incluem no aluguel. Se você mora numa casa, provavelmente você vai ser cobrado água lá em Noosa ou em qualquer lugar da Austrália. Vale lembrar aqui de novo, gente, que a gente já mora na Austrália há mais de 4 anos. A gente tem um visto que possibilita a gente trabalhar full time. Então a nossa renda atual, ela é totalmente compatível aos gastos que a gente tem com essa casa. Exatamente. A gente veio construindo a vida que a gente tem hoje durante esses 4 anos que a gente está aqui. Então a gente começou como a maioria das pessoas começa, dividindo o quarto, aí vai crescendo, vai arrumando emprego, vai juntando dinheiro, vai estudando, tal. Então a gente veio numa crescente aqui. A gente não chegou aqui com a vida que a gente tem agora, tá? A gente não chegou já sentando na janelinha. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, se você já tem uma boa reserva financeira, ou se você já vem com um sponsor, já vem com outro tipo de visto e tal. Sei lá, pode acontecer, não é impossível, mas na maioria dos casos isso não acontece. Então, se você está vindo fazer um intercâmbio aqui de inglês e você tem uma renda limitada, você tem uma grana limitada, como a gente trouxe uma grana do Brasil, mas não é aquele rio de dinheiro, a gente trouxe só o suficiente para sobreviver durante um tempo, e a gente já falou isso aqui no canal, dá uma procurada nos vídeos aí para você ver esse vídeo que a gente já falou sobre isso. Se você tá nesse caso, pensa que não tem problema, cara, abre sua cabeça, vem, divide casa, mora com outras pessoas, depois você vai construindo a sua vida exatamente como a gente construiu para chegar onde a gente está aqui hoje, né? Com certeza! E a gente vai também contar para vocês quanto que a gente gastou para mobiliar essa casa, só que não vai ser nesse vídeo não, né? No próximo vídeo. No próximo vídeo. A gente promete que a gente volta aqui e conta detalhadamente pra vocês o que a gente comprou, onde a gente comprou e quanto a gente gastou. Porque nessa casa a gente optou por comprar coisas mais novas do que a outra casa que a gente morava lá em Noosa. Então a gente gastou um pouquinho mais, mas a gente conta tudo isso pra vocês no próximo vídeo. Então se você está ansioso por esse vídeo, comenta aqui, custo da mobília, porque daí eu vou saber que você está interessado nesse vídeo e a gente pode aí gravar ele já semana que vem e já trazer isso para vocês. Beleza? Se você chegou agora, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o joinha e ativar o sininho. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, porque a gente está postando lá todo dia, né? A Dani, principalmente, ela posta stories todos os dias, a gente faz posts informativos quase todos os dias. Quase todos os dias. Enfim, tem conteúdo exclusivo lá pra vocês, beleza? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.